Bom, hoje nós vamos falar sobre reações de complexação do íon de ferro 3 e cobalto 2+, com o íon tiocianato. Então, para isso, estou pegando uma solução de cloreto de ferro 3, uma solução de nitrato de cobalto e vamos trabalhar adicionando como reagente, que vai nos fornecer o ligante tiocianato, o tiocianato de amônio. Então, observe que uma solução de ferro 3, se a solução é diluída, ela é amarelada. Mas se a solução for um pouco mais concentrada, ela pode chegar até no alaranjado. Enquanto que uma solução de cobalto 2 é róseo. Quando eu adiciono tiocianato a ambas as amostras, veja o que acontece. No caso do ferro 3, uma gotinha, nós já observamos a formação de uma solução límpida, transparente, vermelho, que se eu colocar em excesso, o vermelho acaba se intensificando cada vez mais. Então eu posso dizer assim, olha, formou-se uma solução límpida, transparente, vermelho intenso. No caso do cobalto, quando eu adiciono tiocianato, também em excesso, ocorre a formação de uma solução límpida, transparente, róseo, mas um róseo um pouquinho diferente, um pouco mais intenso, em relação àquilo que eu tinha anteriormente para cobalto 2. Claro que fica difícil para dizer se a reação ocorreu ou não, mas a gente vai demonstrar para vocês logo na sequência. Bom, a primeira coisa, que a dúvida que gera é, aqui realmente tem uma solução límpida, transparente, vermelho intenso ou vermelho sangue? Bom, para a gente poder comprovar isso, eu posso pegar um outro tubo de ensaio, transferir uma pequena quantidade da amostra e fazer uma diluição com água. Então, adicionando água, claro que dá para a gente observar que não tem sólido em suspensão. Então, dá para vocês observarem aqui. Ó. Então, solução de ferro, como hexatiociano ferrato 3, solução límpida, transparente, vermelho intenso. Veja, colocamos água e não tem sólido em suspensão. No caso do cobalto, para a gente poder dizer se houve ou não a formação do tetra tiociano cobalto 2+, a gente troca o solvente. Vou adicionar acetona, que tem uma constante dielétrica mais baixa que a água. Eu vou remover a água da esfera de coordenação que vai estar nesse complexo. E aí, obviamente, eu acabo observando a formação do tetra tiociano cobalto 2, que na presença de acetona, esse azul celeste. Então dá para vocês observarem claramente, ó, formação dessa solução azul. Observe o seguinte, que eu posso trocar o ligante que está na esfera de coordenação. Eu vou pegar então fluoreto de sódio, tá? Fluoreto de sódio, uma ponta de espátula, vou adicionar a esse complexo formado e nós vamos observar que à medida que o fluoreto começa a interagir com o ferro, a solução vai ficando cada vez mais clara, olha lá. E a gente consegue até chegar numa solução, se a quantidade de fluoreto estiver em excesso, límpida, transparente e incolor. Então estou agitando. Então observe que nós temos uma solução límpida, transparente e incolor, que agora é o hexafluoroferrato 3. Então, o ligante fluoreto forma com o ferro 3 um complexo de hexafluoroferrato 3 que tem uma constante de estabilidade maior do que a constante de estabilidade daquele
hexatilciano ferrato 3. Por isso que houve a troca. Será que a mesma coisa ocorre para o cobalto? Então vamos adicionar fluoreto. Tenho lá o complexo azul. Vamos agitar. Não acontece a troca. Ou seja, cobalto não interage com o fluoreto para a formação de um complexo de cobalto 2 com fluoreto. Ou, se formar, esse complexo tem uma constante de estabilidade menor do que a constante de estabilidade do tetratilciano cobalto 2. Correto? Então, isso nos mostra o seguinte, que se eu tiver uma amostra contendo ferro e cobalto, eu posso prová-los, posso identificá-los no mesmo tubo de ensaio. De que maneira? Bom, se eu adicionar tilcianato, eu já observo a formação do complexo vermelho intenso, olha lá. Ou seja, provo, identifico ferro na minha amostra. Então está identificado o ferro. Adiciono o fluoreto. Fluoreto vai complexar o ferro e não vai complexar cobalto. Então essa interferência de cor dada pelo ferro eu vou eliminar. E vou ter agora o complexo de cobalto. Para comprovar, simplesmente, se realmente tem cobalto, adiciono acetona. Se formar o azul, fica mais do que comprovado que também na minha amostra tem o cobalto. Então formou-se agora uma solução cetônica, límpida, transparente, azul celeste. Veja que fluoreto, quando eu adiciono no complexo do hexatilciano ferrato 3, ele vai sofrendo então a substituição do tilcianato pelo fluoreto, dando origem ao hexafluoro ferrato 3, que é incolor. Então fica bem claro para vocês que é possível provar ou identificar numa única amostra, no mesmo tubo de ensaio, ferro 3 e cobalto 2, utilizando essa reação com tilcianato, onde o tilcianato forma com ferro 3 o vermelho intenso, que mascara o complexo formado com cobalto, mas eu consigo eliminar essa interferência de cor usando o fluoreto, porque com fluoreto forma-se uma solução límpida, transparente, incolor, porque o complexo é mais estável do que aquele do hexatilciano ferrato 3. E aí, na sequência, se eu adicionar acetona, eu observo a formação, então, agora, ou a identificação de que realmente existe também cobalto na minha amostra. Tudo bem?